Finalmente o ano tá acabando e agora sim podemos planejar as nossas metas para o ano que vem. Então já pega papel e caneta e vamos ao trabalho. No início de novembro eu fiz um vídeo sobre o ano ainda não acabou porque muita gente já tava deletando o resto dos 60 dias que estavam para vir. Então, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. E chega nessa época do ano, que eu digo assim, perto do Natal, Ano Novo, a gente pensa o quê? Novas metas, vou pensar em todo o meu planejamento do ano que vem, vou pensar no que eu vou fazer nos próximos 365 dias do ano. Eu venho hoje contar pra vocês o jeito que eu aprendi a fazer metas. Porque eu era muito lúdica nas metas. Eu imaginava muitas coisas, não que isso não seja bom, não tô falando isso. Mas a questão é que eu imaginava um cenário totalmente lindo, perfeito e maravilhoso, escrevia no papel e aí muitas vezes eu não tinha clareza de como fazer aquela meta sair do papel. Então, todo final de ano, início do ano, né, do próximo ano, eu vinha, fazia as minhas metas lindas, maravilhosas, fazia às vezes uma página assim de metas, de coisas que eu idealizava, que eu queria muito, mas eu não tinha clareza de como colocar elas em ação e como fazer elas acontecerem. Então, eu aprendi assim muito no duro de como fazer acontecer. Porque assim, a gente tem que entender que meta não é algo que possa ser impossível, ela tem que se adequar à nossa realidade. Porque a gente tem que entender que aquela meta, ela tem que ser construída aos poucos para você chegar lá no topo, sabe? É como se fosse uma montanha e a sua meta tá lá em cima. Então você tem que escalar, você tem que subir, você tem que descansar, você tem que fazer todas as etapas até chegar à sua meta, né? Eu aprendi isso muito no difícil, que nem eu falei antes, porque eu acabava imaginando cenários, acabava fazendo um monte de idealizações que na verdade não eram metas, eram apenas sonhos. E o sonho, sem ter uma clareza de como ele vai funcionar, ele se perde no caminho. Então eu quero falar hoje sobre isso e como eu aprendi e como eu ainda trabalho com isso, né? Porque assim, eu venho aqui e digo que eu aprendi, mas eu ainda é um processo. E é um processo muito demorado. Mas é bem bacana eu estar trazendo para vocês, porque mostra que nem tudo é perfeito. Que muitas pessoas trazem pra internet dizendo, ai, porque é só criar uma meta, é só fazer isso, é só fazer aquilo. E nem sempre é só isso. Tem muitas coisas por trás que você precisa trabalhar em você mesmo primeiro. É bem legal você visualizar o seu quadro geral e ver o que você precisa mudar e o que você precisa adequar. Meta, ela não é uma vontade. Meta não é um desenho no papel, que nem eu falei antes, um sonho que a gente coloca ali. A meta, ela tem que ser clara, ela tem que ser realista e ela tem que ser colocada na nossa rotina. Ela tem que ser possível, sabe? E é isso que a gente peca muitas vezes. Tem dias que eu acordo e digo, hoje eu vou mudar de vida. E quantas vezes você não disse isso pra você mesmo? E aí chegou o outro dia, você acordou e não fez absolutamente nada daquilo que você queria. Porque você não tinha clareza, você quer mudar de vida, mas quer mudar o quê? Quer fazer exatamente o que com a sua vida? E é isso que a gente erra. E é isso que a gente tem que se adaptar. É isso que a gente tem que entender como fazer essa meta que é, eu quero mudar de vida, mas isso é muito abrangente, a gente tem que botar ela em algo mais palpável, sabe? Quero ir para a academia pelo menos 3 vezes na semana, me alimentar bem pelo menos os próximos 2 meses. Vocês sentem a diferença? Porque você colocou algo que você deseja, que é ser mais saudável. E você colocou em prática, ou melhor, você está colocando dentro da sua rotina uma prática possível. Que no caso, na minha semana é de 4 a 5 vezes na semana eu ir para a academia, tentar comer o mais saudável possível. O que eu peco é não colocar o mês, muitas vezes. Tipo, dentro de 1 mês eu quero fazer isso, dentro de 3 meses eu quero fazer isso. Então a gente sempre coloca, eu e meu namorado, de tipo assim, comer, não é besteira, mas ter a nossa refeição livre a cada 15 dias ou a cada 1 vez no mês. A gente tem mais ou menos isso programado, porque a gente tenta manter sempre uma relação mais saudável possível com a comida. Ele muito mais que eu, vou confessar. Mas vocês conseguem ver a diferença? Tipo assim, eu quero estudar mais. Tá, mas pra que você quer estudar? Porque o desejo é estudar. E qual é a meta? A meta é, eu quero... Ok, vamos dar um exemplo de você quer ser nutricionista. Agora a gente tá falando de comida. Eu vou estudar sobre X assunto na segunda. Na quarta, eu vou estudar sobre X assunto. Na quinta,
sobre X assunto. Então você tá colocando algo realista dentro da sua semana, para que fique mais palpável, para que você consiga entender as diferenças. Você coloca dentro da sua rotina, você coloca dentro da sua vida possibilidades reais. Então isso já faz muita diferença. Agora eu vou passar para vocês mais ou menos como eu tento me organizar. Que eu dividi as metas em como se fosse 4 blocos de metas. Que no caso a primeira meta é a longo prazo, que é a meta da tua vida. Quero ser advogada, quero viver da internet, quero criar conteúdo, quero ter estabilidade financeira. Então isso é uma meta a longo prazo, né? Que você vai idealizar, você vai pensar, você vai ter aquilo ali para guiar a sua vida, né? Que nem eu dei o exemplo do advogado. Você sabe que quer ser isso, então você sabe que vai ter um longo caminho pela frente. Mas é alguma coisa que te motiva, que você quer assim a longo prazo, porque você se vê lá na frente sendo um advogado, lá na frente viajando, lá na frente vivendo da internet, né? Como eu estou tentando aqui hoje. Depois a gente vai para as metas anuais, que foi o que eu comecei lá no início do vídeo falando. Mas ela vai ser o nosso grande foco do ano. Eu sempre penso ou tento pensar o que eu faria, o que eu farei, que vale a pena, sabe? Porque assim, nem tudo que eu quero, ele tem um foco principal. Porque às vezes, durante o ano, acontecem milhares de coisas. Durante o ano, as tuas metas podem mudar, não tem problema. Pelo menos eu não vejo esse tipo de problema. Mas você tem que pensar assim, durante o ano, você quer muitas coisas. Mas qual é o teu principal objetivo? O que você tem que fazer para valer a pena esse ano, de acordo com as metas que você tá fazendo antes do ano iniciar? Não sei se faz sentido pra você. Depois a gente tem a meta mensal, que é aquela que te dá ritmo. Ela organiza o caminho pra tu chegar naquela meta anual, porque vai ser de pouquinho em pouquinho que você vai conseguir realizar aquela meta que você pensou, né, que foi o foco do seu ano, digamos assim, que vai ser o foco do seu ano, né? Eu já tô pensando lá na frente. Então, é uma coisa mais palpável, é algo que você consegue colocar mais intensidade, talvez naquele mês, você consegue enxergar ela de uma outra forma, porque ela se torna menor, porque você coloca ela dentro daquele mês, né? Você tem 30 dias para fazer aquela meta, para você dar mais um passo para sua meta anual. Depois entram as metas semanais ou diárias, que na verdade eu acho que é aqui que é o ponto principal, pelo menos para mim, que é o que eu tento elaborar nos meus dias corridos, porque assim, eu coloco aqui no meu planner tudo que eu tenho que fazer durante a semana e vou adicionando coisas conforme os dias passam e acontecem. E aí eu vejo a evolução da minha meta. Porque assim, quando a gente tem uma organização de tipo, eu preciso fazer X coisas em tais dias, eu preciso fazer tal coisa no dia tal, eu preciso fazer inglês por 20 minutos hoje, eu preciso ir na academia por 30 minutos hoje, mas geralmente eu faço 1 hora de treino. Mas você conseguiu encaixar na sua rotina os 30 minutos, você não deixou de fazer. Porque o pior é quando você não faz. Porque é nos dias corridos, é nos dias cansativos, é naqueles dias que aconteceu tudo que você não tinha planejado, que você consegue ainda colocar a atenção na sua meta, sabe? Então é isso que faz a diferença para você chegar no final do ano que vem, no caso, e dar um check bem grande naquela meta, dizendo, eu realizei ela, eu consegui fazer, não foi perfeito, não foi, mas eu consegui elaborar as coisas, eu consegui no meu dia a dia colocar elas, né? Que nem eu falei, 20 minutos, 30 minutos, fiz uma coisa diferente, mas eu consegui fazer o que eu tava planejada. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Tem dias que eu não consigo fazer absolutamente nada daquilo que eu quero. O que acontece muitas vezes é eu mudar a minha rotina semanalmente e ir adaptando conforme eu consigo. Por exemplo, na semana passada, eu gostaria de ter ido na academia de manhã. Por algum motivo não aconteceu, mas eu não deixei de ir. Na próxima semana, eu me organizo antes. Então, às vezes, eu separo a roupa no dia anterior, eu deixo já marmitas prontas, eu organizo a minha alimentação. Eu faço com que tudo no dia anterior esteja pronto para o dia seguinte, para ficar mais fácil. Porque se eu deixar para escolher uma roupa, se eu deixar para escolher a comida,
na hora, no dia, isso pode me deixar mais atrapalhada, mais confusa. Então traga pro palpável, traga pra sua realidade como você vai realizar aquela tarefa do dia, sabe? Que seja dar aquele check na sua meta, sabe? Porque ela ficou mais palpável, ela ficou mais tangível na sua realidade. E tenha em mente também, a sua vida não vai mudar de um dia para o outro, nem de uma semana para o outro e às vezes nem de um mês para o outro. Ela é um processo e ela demora, tá? Então assim, não se frustre. A gente não deve se frustrar, mas isso acontece muitas vezes, porque a gente acorda belo dia e diz eu vou mudar a minha vida, e aí entra o que eu falei lá no início do vídeo, que isso é muito abrangente, isso é muito lúdico, esse é um sonho, é um desejo. Mas isso não acontece do dia para noite. É algo que você tem que trabalhar aos poucos e isso vai melhorando com o tempo. E você tem que colocar isso na sua cabeça, por mais difícil que seja. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até o próximo.